Vai começar agora. Foi. Marketing e ou propaganda, começando 17 minutos, pontualmente atrasado. Pontualmente atrasado 17 minutos, por culpa da Márcia Cristófoli. É sempre culpa da Márcia Cristófoli. Pois eu tô é, aqui sentadinha, eu usei esperando a Nath ver a melhor luz, a melhor enquadramento. Uma Nath aqui, a Natália Miller. Ai, pra mim a Nath é minha amiga Não, Nath, íntima aqui não, ela é uma artista, e não vai chamar ela pelo apelido, né? Daqui a pouco tu vai me chamar de Bebeto aqui. Ui, delícia! É. Não, te chamo de Pinta. Pinta é outra coisa, é uma Por marca quê? registrada. Ah, a é? Pinta do Marketing. Eu tenho inclusive um espaço no Facebook que é a Pinta do Marketing. E não fui eu que me autodenominei de Pinta. Foram as pessoas do mercado. O que o Thiago Pintaúde é teu? Sobrinho. Ah, foi meu colega. Inventou agora de me seguir fazendo Eu textos vi. engraçadinhos como os do tio. Eu vi, nós somos colegas de faculdade. Mas eu usei a palavra culpada e culpa para começar exatamente o programa, porque essa palavra não deve existir no nosso vocabulário. Natália Miller, a observadora plena. Por quê? Porque é uma palavra ruim. Eu não quero ter culpa de nada nunca na vida. Eu não tenho culpa de nada. Sempre são os outros que têm culpa. A culpa é minha, eu não dou pra quem quero. A culpa é minha, não. Eu não tenho culpa de Coloco nada. ela em onde eu quiser, né? Em quem eu quiser. Não. Tu também tem culpa de alguma coisa na vida? Óbvio. Eu só tenho culpa de uma coisa na vida. Ah. De ter nascido. Não, tu não tem culpa de ter Tem. nascido. Eu Claro que não. Examinei, não, aquele Tu duelo. tem culpa Aquele duelo que eu tenho com a minha mãe é responsabilidade minha. Eu cheguei a Não, essa eu conclusão. concordo. Porque assim, Não, se minha tu mãe fica... está isenta, eu já cansei de falar aqui. Eu ouvi de uma amiga esses dias, achei assim, uma filosofia bem interessante. Ela disse, quando uma pessoa te magoa, a única culpada é tu mesma, né? Não, mas Isso é um problema teu. Quem tem que resolver essa mágoa é tu. Eu tô querendo A culpa é tua. Eu tô querendo Tu não tem. Assim, por exemplo, eu magoei a Natália. Só um pouquinho. Eu tô querendo. Eu magoei a Natália. Tu magoou a Natália? A Natália, a mágoa. Tu vai ser expulsa desse programa. Magoar a Natália. Eu jamais É a magoaria mesma Natália nada. que eu tô pensando? Não, Miller, é a outra. observadora. É outra. Ah, é outra. Ela tá só Eu- usando. isso. Tá fazendo uma metáfora. Isso. De qualquer forma, tu tá usando o nome da Natália. Tu viu só? O santo nome em vão. Se eu magoo a Natália, Mas não a Natália Miller. Eu fico muito é chateada. um problema. Magoadíssima. Aí eu fico É magoada. um problema. A mágoa dela é um problema dela. Sim. Que ela tem que resolver. Porque ela provavelmente se frustrou, porque ela tinha uma expectativa e Sim, magoou. porque quem Quer dizer criou a que uma- expectativa fui eu, né? Exatamente, Entendeu? então esse é um problema teu que tu resolve. Então o problema tu não teve culpa de ter nascido. Mas o teu problema com a tua mãe, sem dúvida, é culpa tua. É que eu tentei. Eu queria ser só criativo, porque a gente costuma ouvir dizendo assim, eu não pedi pra nascer, é isso que as pessoas dizem. Mas ninguém pediu pra nascer, É Pinta. isso, pois é. Então tu não pode ser culpado. Mas é por isso, eu só queria me divertir querendo ser criativo. Eu quero saber de quem é a culpa dessa coluna aqui, Propaganda Poderosa. Eu quero saber de quem é a culpa. Eu tinha certeza que tu ia entender o recado. Voltamos. Que legal. Marketing. Tu faz favor de elogiar? Que é uma coisa boa, isso não é pra tu ficar braba, é uma coisa boa. A nossa conversa me inspirou. Se tu me deixares falar, tá? Marketing e Tu vai pedir uma propaganda. semicolcheia, senão eu não vou deixar. Vou Não. fazer as vias de Pintaúde hoje. Mas eu não tenho. Não vou Hoje te ela deixar tá falar. inspirada. Toda vez que tu tentar falar, e olha que hoje eu não tô boa. Semicolcheia são os outros que pedem. Tu Orestes. atropela mesmo. Não, isso é propaganda poderosa, marketing e ou propaganda poderosa. Me explica isso aqui, me fala sobre isso. Eu gostei muito que tu escreveu sobre isso, sabe por quê? Eu imaginei, porque tu foste a minha inspiração. Não, gostei muito porque está escrito aqui, ó. Tu colocaste dúvida, eu fiz aqui uma declaração fervorosa de que eu levantei da poltrona e disse para mim mesmo, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que aprender a fazer comida, eu tenho que aprender a trocar Lavou lâmpada. uma louça essa semana? Louça, sim. Ó. Roupa? Roupa não. Por que não? Acho que não se oportunizou. Tá, eu quero saber, tu tem água quente na torneira? Totalmente. Ó, por isso que tu foi lavar eu acho que eu louça. ando sempre com as mãos murchas. Ah, é por isso então que tu Porque lava a eu acho louça. que eu tenho problemas na pele. É tudo Vai água lavar quente. na minha casa que não tem água quente na torneira. Nesse frio. Sábado. Não tem água quente na torneira. Super revoltada. Se- Água quente? Eu- Então. Pra quem é que eu reclamo? Pro seu Iguaraçu, Iraguaçu ou pro... Meu pai não tem nada a ver com a água Não, fria da minha eu tô casa. perguntando, mas ele poderia ser um mantenedor do lar, né? Não, senão Com eu a fico... fortuna dele.
Primeiro que ele não teria essa condição. Segundo que se fosse pra ele me sustentar, eu continuaria morando com ele, né? O que tu farias, Márcia, se de repente eu aqui, tão próximo do microfone no marketing e ou propaganda do dia 8 de julho, se de repente começasse a sangrar pelo meu nariz aqui? O que eu faria? Tu te assustarias? Óbvio. Não sei. Nesse frio, talvez não. Eu tô próximo a ter um sangramento aqui. Por quê? Não sei. É talvez porque... Por que você está compartilhando essa intimidade com a gente? Qual é o contexto que eu não entendi? Não, tem a ver com o contexto caseiro, de lavar roupa e tal, ter problemas pessoais, os problemas pessoais, roupa. Lavar louça não é um problema. Não, lavar louça eu já lavei várias vezes na vida. Eu não lavei roupa, eu não troquei lâmpada, eu não arrumei o chuveiro que... Como é que a resistência. Não é resistência, é o gás que tem, é com pilha, tá? Ah, o Junker. O Junker é com pilha, e às vezes a gente fica com a água fria. Tu não fria. troca a pilha do Junker? Me atrapalho todo. Já Meu dei com a cabeça várias vezes numa árvore. Lá o Junker fica do lado de fora. Cada vez mais a frase da tua mãe faz sentido, né? Que eu sou um bosta. Que tu é um inútil. Sim. Não, mas é por isso que eu tô falando tudo isso aqui, para contextualizar bem. Tu não quer contar da sopa? Do frango? Oi? Eu fui solicitado a comprar sopa. A história do pacote de merda eu já te contei, né? Já, né? Já. Então tá, esses dias... Está entre as tuas... Esses dias se repetiu o pacote de merda. Sabe o que aconteceu? Deus. Me pediram para que eu comprasse duas quantidades lá de sopa X da marca Substância, no Zafra. Tá, bem boa. E aí eu abri ali o gelador, ali o troço, que estão ali as comidas, né? E peguei 2 pacotes, assim. Cumpri com a minha tarefa, já sei comprar sopas. Ai, não acredito. Cheguei em casa, não eram sopas que eu tinha comprado um frango com não sei o que. Frango? Como é que tu conseguiu, hein? Como é que tu conseguiu? Bem parecido. Não, porque assim, eu, por exemplo... Cheguei todo satisfeito em casa. Comprei as sopas que pediste. Sopa? Que sopa? Quase que me atiraram os pacotes na cara. Eu também atiraria. Foi por pouco que eu não... Tu não vai falar sobre isso aqui que tu escreveu? Deixa eu só te falar uma coisa. Tu publicitária, fala sobre isso. Bom, para os nossos ouvintes, então, que não estão entendendo do que o Pintaúde está falando, toda segunda-feira no Jornal do Comércio tem uma menina que escreve muito bem uma coluna sobre o mercado publicitário, uma jornalista ótima. Sobre business. Escreve sobre Mindset business. não é o que tu me ensinou. Mindset, eu Deus. tenho aqui um troço recortado, eu vou te mostrar depois. Tá bom. Não, mas fala sobre isso aí. E aí, toda segunda-feira, ela fala sobre o mercado publicitário e gaúcho. E aí sempre abre com uma provocação, um texto de reflexão. E nesta semana, hoje, no dia 8 de julho, diz: propaganda poderosa. A marca de sabão em pó Ariel veiculou recentemente um comercial mostrando a falta de participação dos homens no compartilhamento das tarefas domésticas. A questão a ser levantada não é a causa nem a forma, que, aliás, está muito bem produzida. As perguntas são: que poder tem uma propaganda de mudar um comportamento? Será ela tão poderosa a ponto de inspirar mudanças culturais? Que tipo de impacto um comercial como esse é capaz de gerar na vida das pessoas? Criar polêmica, buzz, atingir o debate público e até ganhar prêmio? Parece nada perto do que pode causar uma mídia de massa como é um VT. Alguém aí já foi impactado por uma campanha a ponto de rever conceitos, posturas, valores e comportamentos? Me parece, num primeiro momento, que eu devo te dizer que tu está menosprezando a força deste comercial especificamente, e ao estabelecer comparação com outras possíveis comunicações ou campanhas que trouxessem esse tipo de recado, que as pessoas não se comovem, não mudam hábitos. Eu acho que muda, sim, depende da qualidade do que é feito. Por exemplo, essa propaganda aqui, especificamente, bastante mediada, vai mudar comportamento, ou vai fazer com que muitos homens, assim, a minha semelhança, revise seus conceitos. Será que eu não deveria compartilhar um pouco? Aí eu estou vendo a nega velha aí fazendo tudo sozinha. Tá? É sério. Sério. Tá, eu acho que tem uma série de coisas aqui embutidas nessa campanha que faz as pessoas mudar de hábito. Não vai mudar imediatamente assim, ó. Eu sempre fui quadrado, você é redondo. Não. Mas alguma coisa, pela qualidade deste comercial, toca sim no público masculino para quem eles se dirigem, tá? Ou, no mínimo, cria um clima simpático para que dentro de casa a esposa diga: João, é a tua vez de lavar roupa desta vez.
que dá um pouco mais de autoridade para que a mulher peça pro cara ali, meu, te fraga, tu não tá vendo aí? Te flagra, mas na gíria é te fraga. Te fraga. Lá no IAPI a gente diria te fraga, mas é te flagra. Te flagra aí, olha aí o que o comercial está dizendo. Eu acho que essa propaganda tem uma outra coisa, porque a propaganda, para funcionar, além de ela ter que ter um slice of life, conforme eu ensinei no programa passado, ou seja, um pedaço da vida, e isso é um pedaço da vida, e os homens não compartilham, tá? Ela é muito simpática, muito bem-humorada, assim, ela não agride, ela não dá ordens, ela faz tu... Pô, peraí um pouquinho, eu sou um merda mesmo. Pô, eu posso ajudar, não posso? Posso. Por que eu não posso? Estou sentado aqui vendo futebol e não posso ajudar? Posso. Eu acho que faz realmente o cara refletir. E tem muitas campanhas, não, muitas eu acho que não, mas tem uma série de trabalhos publicitários. Então por que os governos fazem tanta mídia querendo que a gente faça isso ou faça aquilo? Eles acreditam naquilo? Ou aí a gente não acredita? E normalmente propaganda de governo não é lá essas coisas. Tem coisas boas, outras não, tal. Por exemplo, aquela campanha que a gente elogiou aqui uma época do Detran feita pela Centro. Eu não me lembro exatamente o que era a campanha, mas eu me lembro que era uma campanha muito boa. Eu vi muita gente comentando, Acho que eu sei tá, que é do Marcelo Firpo, aquela campanha feita pela Centro. Eu acho que era para o Detran. Aquela campanha seguramente deve ter funcionado, porque era muita gente falando sobre a campanha, até porque era uma campanha de governo. E tinha um espírito criativo muito legal. Aquela campanha também comoveu as pessoas. Mas o teu questionamento é pertinente. Tá. É pertinente. Dados os devidos argumentos, posso me justificar? Sim. Me defender? Primeiro, eu tenho uma observação muito importante a ser feita. Eu não sei como é que a gente se acerta tão bem, Pintaúdi, porque tudo que tu escreve eu não entendo e tudo que eu escrevo tu entende diferente. Já percebeu isso? Eu não sei como este programa ainda está dando certo. Tu tem que ver um texto que eu escrevi ali. É o caos. É o caos. Não, mas é que então, é quando... Não, aliás, para te ver como tu está absolutamente certa, Márcia, eu não sei se tu... Eu estou sempre certa. Eu não sei se tu reparou, em relação ao programa anterior, como as pessoas elogiaram, dizendo que nós dois fazemos uma bela condução da entrevista ao presidente. O Alexandre Gadré, presidente da PAMPA. 4 ou 5... Mas que coisa boa, que dupla, que fala bem. Então, tu viu como é que a gente teu marido tem que tomar cuidado. A nossa comunicação... Teu marido tem que tomar cuidado, e a investidora também, porque eu acho que está rolando uma química. Tá rolando uma será? Química. Tá rolando será uma química. Será que tu vai pro quarto casamento e eu vou desfazer o meu primeiro, é isso? Eu acho. Tá. Diz que toda boa relação começa quando rola uma química. Não se explica bem porquê, nem se sabe bem porquê. Rolou uma química, olhei aquele olho, e aí rola uma química. Tu olhou para as minhas sardas. E vão pro cinema, e não sei o quê, e vão almoçar. O que tu vai fazer hoje? É que nem assim. Posso terminar sabe onde que eu descobri uma ruiva? Em Mossoró. O que tu vai fazer em Mossoró? Não fui nada, não fui a Mossoró, foi pelo Face. Não, olha o negócio de química que eu estou falando. O que tem em Mossoró, gente? Uma importante. Ruiva. Uma ruiva eu já entendi, deve ter várias. Não, mas essa especificamente. Eu falei uma coisa, ela disse Bukowski. Puta, deu em cima do cara que eu mais gosto. Aí, eu, para ser simpático, peguei a tradução da letra, em cima da brincadeira que ela fez, eu peguei a tradução da letra daquela música do Bob Dylan, Don't Think Twice, It's Alright, não sei se conhece. Não. Que quer dizer, não pense 2 vezes, está tudo certo. Eu, para bancar o... Engraçadinho sempre. Ou inteligente, eu não mandei o pedaço da letra em inglês, eu mandei em português, que assim... a pessoa gosta. Tradução livre. Mas a pessoa acertar assim de cara, eu botei, ela só escreveu Dylan, com exclamação. Aí eu disse assim, eu acho que tu não existe, porque as 4 ou 5 coisas que nós dois nos falamos, bati em cima do meu gosto, em cima do gosto dela. A distância Alô, química... dona Sônia! Não, Mossoró, no Rio Grande do Norte. Para viajar até lá é 12 horas, não tem como. Alô, dona Sônia! Não, na verdade, dona Sônia, isso aí, eu tô só te dando um exemplo de como alguma coisa acontece entre 2 pessoas, assim. Aí tu vem aqui, com o pé quebrado, aí tu me diz que joga futebol. Eu digo, pô, tá louca, joga futebol, tu vê? Eu só entendo sou muito melhor do que as pessoas acham. Olha aqui, ó, tu entende de propaganda. Eu digo que entendo de propaganda, tá? Não, tu entende de propaganda. Eu só digo que entendo. Tu tá questionando aqui, tu tá desaforando aqui a propaganda. Então tu entende de propaganda e tu tá te justificando bem. Então, eu digo que entendo de propaganda, tu diz que entende de propaganda. Tu quebrou o pé jogando futebol, meu único lazer é futebol.
A outra coisa que eu digo, que eu entendo que é de mulher, tá? Tu deve ter uma boa visão pelo teu viés de mulher. Então, tu também entende de mulher. Comportamentos. Olha, nós entendemos das 3 mesmas coisas. Meu Deus. Como é o nome do teu marido? Felipe. Felipe? Ele tá em Belo Horizonte fazendo exames hoje. Ah, então podemos falar bastante à vontade. Sabe que isso vai pro YouTube depois, né? Mas Vai ficar... ele não vai ter esse trabalho. Depois de que foi tudo mentira, foi outra pessoa que falou, não fui eu. É tudo um personagem. É tudo um É personagem. tudo um personagem. Bom. Isso, ó, observadora plena. Tá. Posso justificar. Tu quer ver como tu tem a química? Eu acho que a Natália desempenha muitíssimo bem o papel de observadora. Então, Natália Miller, a observadora. Faz uns 6 meses que eu digo isso. Aí tu veio aqui, te intrometeu no assunto e adjetivou melhor ainda. Eu tive que concordar. Plena. Eu tenho absoluta certeza que o que tu colocou aí, depois da observadora, plena, mas matou a pau. Então, rolou a química de novo. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, antes de me justificar, Nath, diz pra nós o que tu achou do texto. Qual deles? Que texto? Natália, que Errou! A Natália Oi. tem... A Natália não bem. está neste mundo. Não. Ele estava vendo aqui as interações, desculpa aí, Não, a gente. Natália- Estava aqui vendo A interação Natália do está nesse Rodrigo mundo, mas ela está Finkler. chateada. Ela ganhou um presente da EO, tá? Realizei um sonho, A né? EO, ela Além de estar na Rádio EO, que era um sonho, ela quebrou um dogma. Era um troço assim, bom, nós já tivemos um atrito. dogma. discussões, Ela quebrou um várias dogma. Eu discussões. tinha prometido para mim mesmo várias discussões e brigas. É tipo Márcia com acento ou sem acento, entendeu? Eu falei, Pintaúde tem acento, ele não tem, eu tenho, ele não tem a E. E a gente, aí depois Adivinha quem tinha. estava certo pra variar? A observadora plena. Tá sempre certa. Sim, mas é por isso que Porque as ruivas da tua vida estão sempre certas. Eu tenho Eu, a absoluto- Natália e a moça de Mossoró. a moça de Mossoró. Jaqueline Oliveira. Eu a Natália e a Jaqueline Oliveira. O meu telefone está lá, senão eu ia te Tá, mostrar. deixa- Mas deixa deixa eu te observ- dizer o que é Ai, da meu Deus. observadora. Não, espera. Da observadora, ela ganhou um presente que rompeu com um dogma. Eu tive ataques histéricos, subi em cima da mesa por ele. Eu digo, Ainda jamais. bem que tu subiu em cima, né? Eu sempre subi em cima, entro Ah, pra que dentro. bom, ufa, vai mas que eu ele tenho- subisse embaixo, Não, né? tem que ser sempre Tá bom. assim. Eu jurei para mim, isso jamais vai acontecer aqui. Não só aconteceu, como fui feliz agora comprar os acessórios. Que acessórios. Desde hoje, a Natália Miller, a observadora Pra mim, plena... Que tipo de acessório tu Não. tô comprando, Nós, Pinta, nós, hoje? nós estamos falando de coisas que deixam a gente feliz, não é um acessório que tu está pensando. Não, tu não sabe o acessório que eu tô pensando. Que E vizinha muito... é essa, Márcia? Não, ele não Só sabe pensa que... em tu só pensa em sexo. Jefferson, Só me defende. Ele não... chegou feliz da rádio, né? E dizendo que... Que era- Dizendo Olha que... aí, não, e tu via a meu felicidade Deus dela, Natália, quando nós tínhamos ainda aqui como patrocinador o motel. Ela criava comercial. Deixa que eu falo, do seu ouvido. Ai, meu Deus. Fala quem vê dos pensa- tubos. Quem vê pensa que como é que tá dizendo agora? Eu sou muito transante, né? Transante é o novo termo. É uma pessoa que transa com frequência. Transante. Juro, ouvi esses tempos. Ah, isso aí tu está inventando. Mas onde é que nós estamos? Nós estamos falando da Natália Miller. Nossa, mas a qualidade dessa imagem tá muito melhor, né? Nós não concluímos nada. EO está evoluindo. Gente, parabéns. Tu não vai falar dos equipamentos novos da EO? Não, eu quero primeiro. Não, Deixa eu tu concluir, me eu não fez consigo. uma provocação. Eu tô tentando explicar. Eu quero que a Nath Eu também nem dê a disse- opinião dela, eu porque nem ela disse- geralmente tem um entendimento Não, diferente do nosso. Mas eu nem falei, mas deixa eu falar esse... Eu tô tentando falar naturalmente. Tu já tô entrou tentando falar até também. na Então, menina de gente. Mossoró. Não, o dogma que se quebrou Tá, hoje. chega, a menina Mossoró Eu queria- já acabou a assunto. É, Já tem já- duas ruivas aqui, não precisa mais uma. Ah, é? Eu Isso. também acho, Nath. Boa. Tá, é que a Natália estava ligeiramente aborrecida e eu estava te justificando porque ela ganhou um presente que quebrou um dogma. Que presente que ela ganhou, meu Tu não Deus. deixa eu falar, Ti. É assim, ó, é toda a instrumentação que precisa para tomar chimarrão. Ah, perfeito. Inclusive Tomar chimarrão o rabo só- quente que derrete. Mas esse. Viu problema. como é? Eu sei mais da Natália do que tu que tá com ela todos os dias aqui. Não estou todos os dias com ela aqui. Não? De vez em quando ela se ausenta, de vez em quando eu me ausento, embora eu tenha tentado sempre me grudar Sábado, nela. domingo. No Sabe? caso. Ah, no caso, sábado e domingo. Mas eu não. telefono E para ela, feriados. sábado e domingo.
Eu pergunto para ela qualquer coisa no sábado, qualquer coisa no domingo. Só tu, Nath. Arranja alguma coisa, sabe? Dá um problema. Nath, só tu. Cadê o vídeo que tu não mandou pro cliente? É. Aí o cliente responde, eu mando no sábado pro cliente, o cliente responde, eu faço questão de mandar a resposta para ela. Não. Eu sou muito chato. Eu sou sei. muito chato. Então, Nath, tua opinião sobre o texto de provocação. Eu acho que sobre a questão dessas campanhas, ela causa impacto, causa uma reflexão, mas não dá uma mudança no ato, porque não tem tamanha mídia para isso. Não vai mudar uma cultura não vai ser mudada por um pequeno VT. Se fosse uma coisa que corresse por um tempo, tivesse uma mídia maior, sim, mas não vai alcançar e não vai ter um impacto tão grande assim de mudar toda uma cultura machista que a gente é inserido. Mas sim, pode causar uma reflexão. 3 palavras para dizer para Natália. Tu tá ouvindo? 3 palavras de Obrigada. Entendeu? Tu disse uma só. Não, mas isso é Olha mais ou só. menos o que nós dois estamos falando, só que ela disse com muito mais clarividência. Não, tu começou... Não, clarividência. Tá bonito. Primeira coisa, tu dissesse que eu minimizei a propaganda da Ariel. Sim. Não é isso. Sim, tu botou dúvida quanto à eficiência? Eu posso falar? Tu tá falando. Não, tu não tá deixando. Não, mas é assim mesmo. Eu não minimizei, eu peguei apenas um gancho, foi apenas um exemplo de uma propaganda que eu sabia que tinha causado uma mudança no comportamento de alguém. E isso foi... Será que isso acontece com frequência? Tanto que eu termino dizendo... Alguém aí já foi impactado por uma campanha a ponto de rever conceitos, posturas, valores e comportamentos? Porque eu acredito que quando uma marca defende um propósito, quando uma marca defende uma causa, quando há uma frequência, uma continuidade, uma massificação daquela ideia, daquele comportamento, eu acho que sim é capaz de interferir na vida das pessoas. Agora, um comercial isoladamente, eu não acho... E aí, por que eu digo isso? Pintaúde, eu tô falando, tu tá quase de costas pra mim. Eu procurando uma outra coisa pra te... Então, eu acho que... E principalmente porque eu suponho não, eu sempre defendo que a grande massa, né, uma mídia massiva como é considerada a televisão, ela atinge um número tão grande de pessoas que uma mínima parte dessas pessoas tem um entendimento de uma propaganda que tu tens. Então, saber do poder dessa propaganda e saber o quanto ela, de fato, pensar o quanto ela foi bem produzida, bem pensada, com uma boa sacada, com uma informação legal, com uma estética interessante, isso te fez saltar do sofá e dizer... Porque se fosse, de repente, uma ideia legal mal executada... não daria esse efeito em ti. Como tu tem um entendimento da propaganda muito mais amplo, muito mais profundo, agora, a minha dúvida aqui é, a propaganda, num geral, ela tem esse poder de afetar a vida das pessoas que não têm esse entendimento de propaganda? Que na vida delas vai ser só mais um VT? Eu acho que é o seguinte, esse comercial... ele está pensado e a empresa lá, Ariel, que fez, disse que fundamentou em pesquisas, ele é tudo que tu está dizendo é uma teoria absolutamente correta, só que especificamente este comercial da Ariel, ele está enfiado num contexto que todos os dias a gente, felizmente, é bombardeado. Até pelas coisas ruins, por exemplo, tu abre, se tu quiser ver isso, tu vê o Fantástico de ontem, tinha lá um cara lutador de não sei o que pegou 2 gurias, 2 irmãs, uma de 17, uma de 15, batia nelas, casado, e tinha uma história com as 2 irmãs, e as 2 irmãs não sabiam. Tu abre o jornal lá de Montenegro, tem alguém que bateu numa mulher, tem alguém que não sei o que. Esse contexto, ele, felizmente, de um X tempo para cá, ele está sendo, ele está constituído e está se constituindo cada vez mais de muito conteúdo. Então, alguém poderia até dizer assim, Marino Boeira diria que esse comercial é oportunista.
Vai pegar esse contexto? Eu acho que não. E depois o seguinte, mas eu tem acho outro que detalhe. Em certa medida eu concordo com o Marino, porque é disso que eu tô falando não, antes. Mas foi isso que eu disse, esse não é um comercial oportunista. Se esse comercial da Ariel for o primeiro de uma causa que eles passem a defender, mas é aí que eu já ia chegar. Mais interessante. Agora, se foi só embarcar numa modinha da diversidade, nós comentando, é vazio e oportunista. Não, mas nós comentando e elogiando assim, com tanta propriedade, a gente corre sério risco de estar falando mal sem saber. Tu não sabe se isso aqui não é uma campanha planejada para 6 meses, com novos comerciais em cima do tema? Ninguém sabe, só quem pode saber é a própria Ariel e a agência que fez. Claro. Então, como um primeiro flight de mídia, o comercial está muitíssimo bem pensado e muitíssimo bem feito. Por exemplo, quando o Washington Oliveto criou lá com o falecido Petit, o Garoto Bombril, a propaganda às vezes também acontece isso. Eles não tinham convicção plena de que aquilo ia fazer tanto sucesso quanto fez. E é um dos comerciais de maior durabilidade no ar e abordava aquilo ali, já abordava o que a Ariel está dizendo. Sim. Já abordava, sim. Era a mesmíssima coisa, porque era um homem fragilizado, tá, falando de coisas do lar e lavando louça, e não dizia objetivamente como esse diz. Aquele era mais criativo ainda, porque era um personagem que passava por dentro desse universo. Quantos anos ficou no ar? E ele ficou no ar todo aquele tempo, não foi por causa de planejamento, foi pelo sucesso, ele foi alcançando, eles tentaram tirar do ar, fizeram brincadeira, pegaram outro garoto propaganda, fizeram ele voltar, tudo isso foi decorrência do sucesso dos primeiros impactos, que pode ocorrer com isso. E aquele, vou te repetir, não era assim tão pensado em cima de um contexto. Foi para pegar um homem fragilizado, que não sei o quê, que tem que ajudar a mulher em casa, e ppp, ou nem ajudava a mulher em casa, ninguém sabia se ele era casado ou não mostrava a família, era sempre ele sozinho, louvando as qualidades de um determinado produto, e ele se inseria como homem naquele contexto. Então também a gente tem que ter um pouco de paciência e esperar. Será que a Ariel está sendo oportunista, vai fazer só esse comercial, ou vem mais coisas aí? Eles poderão ter pensado só nesse comercial, mas espera aí um pouquinho, tiramos vários da poltrona e que fizemos eles repensar, vamos seguir em frente. Não vai saber, ok. Tem apelo comercial forte. Eu já passei a olhar a marca Ariel, em vez de olhar outras marcas, eu raramente faço isso, mas de vez em quando eu faço as compras, pelo menos no supermercado. Ufa. No Zafra e Gianópolis, sempre no Zafra e Gianópolis. Sim, que é a tua marca do coração. É a minha marca do coração e a loja do meu coração. Eu já passei, a próxima vez que eu for comprar produtos de limpeza, que eu compro às vezes... Vai comprar Ariel? Eu vou olhar, eu vou levar Ariel. É R$3 mais caro, mas eu vou levar Ariel. Porque é assim que a propaganda faz a gente agir, né? É mais cara, mas agregou valor. Eu acho que a gente está vivendo com uma geração que dá muito mais importância para esses propósitos de marca do que a vida inteira se observou. Né? Eu acho que as pessoas, essa nova geração, elas consomem muito mais preocupadas com o propósito de marca do que antigamente. Mas eu acho que tudo que tu está falando corrobora com o meu texto, na verdade. Meu texto não, meu parágrafo, minha provocação. Porque, eu volto a dizer, se isso for uma ação isolada, ela é vazia e oportunista. Mas não deixa de ser um belo comercial. Ok, não, é um belo comercial, uma boa sacada. Por isso que eu usei como exemplo, inclusive. Agora, se fizer parte de um novo posicionamento da Ariel... Aliás, né, não vamos longe. Aqui embaixo, exatamente embaixo... Nesta mesma página, eu cito a campanha da Gangue, que foi criada pela Bistrô, que atende a conta já há algum tempo. A Gangue é conhecidamente defensora da comunidade LGBT. Então, faz todo sentido, no dia do orgulho LGBT, que foi no final do mês passado, a Gangue ter uma campanha em alusão à data. Eu vou pegar só um pedacinho disso. E dessa vez, eles fizeram, as pessoas, os garotos propaganda, enfim, os modelos para as fotos, são os próprios funcionários que integram, sim, essa comunidade. Ou seja... É muito mais do que uma legalzice do orgulho LGBT. Né? A Gangue, de fato, defende esta parcela da população. Neste caso específico, como eu trabalhei para a Gangue há muito tempo, eu vou te fazer uma avaliação e vou te dar direto uma relação aí. Tudo bem, a causa é nobre, etc, etc. Mas em relação a Ariel, só no sentido de propaganda, de ideia criativa, de conteúdo,
é muito fraca a ideia. É que o tema é muito forte, ele talvez nem precisasse de ideia, eles não precisavam inventar nada. Mas é que agora, no caso usar da... toda forma de amor... entendi. Não, tá. eu vou falar só de criação de comercial. Tá. É que eu não sei se teve VT, por isso que eu ia dizer aqui está escrito na camiseta deles, ali, da guria ali, toda forma de amor. Tá, isso aqui é o... E está escrito ali, ó. Não, meu bem, tudo bem, eu tô dizendo que pra onde foram criadas também, entende? Pra qual mídia? Para quais canais? Não, tudo bem, mas de qualquer forma é uma ideia fraquíssima. É que o tema é tão forte que nem ideia precisaria. Se eles põem aqui o funcionário dizendo amor, tá, aí não precisa escrever isso aqui. Quiseram ser criativos, se deram mal. O tema propicia. Mas espera aí um pouquinho, vamos pensar um pouquinho mais. Do lado deles tem uma campanha que teve uma puta de uma mídia, que é a campanha da RBS, que é com essa mesma música aqui, inclusive com o autor cantando, que é a campanha dessa Vamos Junto, não sei o quê. A gente vive junto. Que a Competence teve uma sacada legal, botou as pessoas para editar o vídeo, etc. Espera aí um pouquinho, vamos olhar para o lado, né? Vamos olhar para o lado. Estou falando só da ideia criativa, tá? Tu vai o quê? Bater no Jefferson? Até o lixo. Mas não pode mascar chiclete durante o programa, tu ficou mascando. Mas agora tu teria que ir até o fim do programa mascando chiclete. Então, são coisas assim, aspectos diferentes do que eu estou falando. Aqui no Dariel, eu gostei de tudo. A única dúvida que resta, vamos ver como é que eles conduzem daqui para frente. Porque a ideia está bem sacada, está super simples, ela está bem executada, está tudo. E tem uma sacada... dentro desse mesmo contexto, eu falei do Garoto Bombril, que era diferente, desse mesmo contexto, isso que também me fez eu me mover, tá? Dentro do contexto, eles têm o espírito criativo, que é o jeito que eles fizeram, de compartilhar, de não sei o quê, de como conduzir o comercial, que é o que não tem de uma causa nobre, como é o movimento LGBTQ+. Essa causa aqui, por si só, tu levanta essa bandeira, tu não precisa ter ideia. Tu pode simplesmente assinar e dizer que tu está do lado e dar força, e a gangue é uma marca forte, não é uma marca ali da esquina, com todo respeito a outras marcas. Mas nesse caso, eu acho... A agência não precisa ter não, isso eu concordo que... eu concordo, inclusive, que está virando um hino, né? O Toda Forma de Amor está virando um hino para esse tipo de defesa. Mas eu também acho que alguns assuntos, eles... No caso da gangue, por exemplo, esse foi só mais um ano, né? Que a gangue fez essa defesa. Então, isso já está intrínseco nesta marca. Eu acho que o fato de não deixar passar em branco, enfim, não é que não justifica. Mas eu ainda assim eu acho válido. Sim. Esse tipo de trabalho fui eu que iniciei, querida. Vai dizer para mim? Ui, meu Deus, como ele é bom. Eu quero que tu fale de uma coisa ruim. A gente não deve falar de coisas ruins, mas isso aqui tem a ver com o contexto. Tu sempre quer falar de coisas ruins. Não, eu só quero falar de coisa bonita. Natália Miller, tá? Por exemplo. Eu não quero falar de coisa ruim. Mas os ouvintes não viram a cara que eu vi. Mas a gente... Não viram, porque agora a nossa câmera é 4K. É verdade. Fala da nossa câmera, Natália Miller. Nossa câmera é 4K. A EO está investindo para... Acreditando no mercado de comunicação. Trazendo o melhor conteúdo para todos. Temos melhor iluminação, e câmera, equipamento. Som. Nosso áudio, nosso vídeo está muito bom, cada aliás. dia melhor. Não, eu queria que só para terminar o assunto da gangue aqui, a Ambev também fez uma, só que eles também pegavam os funcionários, aí eles pegaram funcionários, no caso que eu vi foi uma funcionária lésbica, mas teve de todos os tipos, trans, né? E era o hashtag Orgulho da Minha História, onde os funcionários contavam a história deles. Eu achei um pouco mais criativo. Claro que mais emocional, claro. Isso. Até porque, mas é que tá, gente, como eu não sei o desdobramento dessa campanha... Parou por aí, eles fazem só no evento, não no período. Não, tudo bem, o que eu quis dizer, nos desdobramentos que eu chamo de canais, de mídias. Olha bem essa da Ambev que ela está falando. Orgulho da minha história. Orgulho é uma palavra-chave na comunicação do LGBT, orgulho, que é uma palavra bonita, tá? E depois da minha história. Então eles estão num contexto lá de 60 mil funcionários, particularizo no universo de uma pessoa e essa pessoa conta e ela está que eu não sei se isso também não está feito nessa ação aqui. É isso que eu tô dizendo. Por aí. Porque eu acho, tudo que é mais humano, né? Tudo que é mais... Isso aqui tem a ver com aquele Put a Slice of Life.
A Ambev está fazendo isso, ela está botando um pedaço da vida na campanha. Ótimo. E está reescrevendo a palavra orgulho como se fosse só existente na campanha da Ambev. É isso que eu quis dizer só, em termos. É a ideia, a coisa criativa. Foi bom isso, cara. Natália Miller, mais uma. Mas a Natália Miller não tem como, né? Tenho muito orgulho de ti, Natália Miller. Tu tem que ter muito orgulho de ti. Tem que ter muito orgulho de ti. Tem que ter muito orgulho de ti. Tá, outra coisa que, assim, ó, vamos mudar de assunto. Eu queria ver. Eu posso falar só da participação dos nossos ouvintes? Pode. Oba! O Rodrigo participou no começo do programa e até agora a gente não leu. Boa tarde, boa tarde. Qual Rodrigo? O Finkler? Finkler. Sempre, Rodrigo. Olá, Rodrigo. Vamos lá. Boa tarde, meninas e menino. Pergunto, quem foi o melhor em campo na Copa América? Respondo por mim, o Tite, na conduta em frente ao Jair. Isso é um viés. Eu pensei que tu estivesse falando só de futebol, como eu sou colorado, eu ia te dizer, para mim, o grande craque... Se tu disser que foi o Guerreiro, eu vou levantar e vou sair. Não só da Copa América, não só da Seleção Brasileira da Copa América, para mim, foi o Everton. Tá? Grande Cebolinha, isso aí. Grande, que deve ser... Foi incrível. Deve ser triboagente. Ele passa uma ideia de que é um cara humilde, tarará, papapá, vai lá, eu vou jogar, para de história, eu sou jogador de bola, eu tenho que jogar aqui bem pra cacete, fazer gol, jogar pela minha seleção, não vai ficar se achando, tá? Concordo plenamente. Pra mim é ele. E o Tite, ele tá falando, claro, porque o Tite se negou a cumprimentar, que eu também acho que foi, mas não é o Tite por causa disso. Não concordamos mais uma vez, Rodrigo Finkler. O que mais que temos aí, Nath, da nossa audiência, quem está conosco? Dona Marli Oswald, seu José André Avancini. O senhor Avancini, eu já convidei ele 8.000 vezes para vir aqui e ele sempre escorrega. Quem? Como é que é o primeiro nome? O Avancini foi diretor de marketing do Inter. Jorge. Jorge Avancini, não, é Jorge, claro. Perdão. Estava no Bahia, né? Depois, mas agora ele está em Porto Alegre. Eu sei. Que eu convido ele... É porque eu vou viajar, vou tentar, porque eu estou gripado, porque não sei o quê. Alô, Avancini. Seu... Estamos te esperando. Luiz Felipe Motim. O Luiz Felipe Motim também é nosso parceiro. De seguida está por aqui, não está? Tá. Mais? A Karen Vester não está nos olhando? A dona Karen Vester. A Karen também é nossa amiga. E nos apoia. Tenho aqui alguns nomes também, tá? Diga. Online estão conosco a Débora Ertel, a Dani Zatti, o Cássio Pérez, que é o gerente de jornalismo da RDC TV, a Cibele Matos, o Marcelo Salzano, da Band, o Rodrigo Ribas, a Sabrina Mota, o Felipe Goldani, a Ângela Ravazolo, da SPM, o Eduardo Raup, o Claro Gilberto, o Lucas Braz, a Letícia Salve, o Marcelo Gottens Lima, o Marlos Lisboa, o Lauvir e a Marinês e a Cristine Breuer. Todo mundo online aqui. Eu tenho uma reclamação para fazer. Ó, temos mais. O Rochester, do programa passado, ele comentou sobre a nossa questão da pergunta ali, se pode mudar hábitos. Vamos ver o que ele falou. Acredito que a ação de marketing pode sim modificar algum tipo de atitude do seu cliente, independente se o mesmo está inserido no contexto de mídia. O que talvez possa acontecer é que um determinado grupo ignore a mensagem passada. De uma forma ou de outra, concordo com a observadora plena. Talvez não mude totalmente, mas leve a reflexão. Não, eu acho excelente. Acho excelente ele concordar com a observadora plena. Com a observadora plena. Rochester, muito bem. Eu concordo também. Por isso que eu disse, eu acho que algumas causas, independente de como elas são... Não é independente, né? Não, acho que isso é demais até, mas... Ainda que seja uma ação muito simples... Elas precisam ser... Vale a pena, né? Só por gerar essa reflexão, esse desconforto em alguns consumidores, como gerou em ti, por exemplo, né? Pintaúdi, que levantou do sofá e resolveu lavar uma louça. Não, lavar louça... Não, até eu quero fazer outras coisas. Quero lavar roupa. Tô louco por lavar roupa, é muito frio. Né? Não, nós vamos falar do nosso... Mas tu não lava a roupa à mão hoje em dia, meu bem. Pois eu sou completamente ignorante disso. Eu já falei, já reconheci a minha... Tu lava a louça numa máquina. Quem lava é a máquina. Não, roupa. Então, a roupa? Tu bota a roupa de cor e o sabão é o mesmo e roupa branca, tudo junto? Não, tudo junto não, né? Você para exatamente com isso. Não, então... Tem colorida, roupa preta, roupa branca, toalha... Trocar uma lâmpada numa coisa triprimária, não sei trocar.
Ai, não, então. Tá? Não, eu Então- não admito que tu não saiba subir num banco, desrosquear um negócio e rosquear outro. Não é possível. Agora tem essas lâmpadas de LED. Incandescente, qual o problema? Eu não sei fazer, não sei. Fluorescente, não é Tá. incandescente. Eu quero te fazer duas colocações. Primeiro, nós vamos falar do nosso apoiador, nosso patrocinador. E depois tem um Muito assunto bem. que eu quero. Eu vou ficar Até 5 porque nós minutos. temos 5 minutos só Não, no eu vou programa. ficar, não, que 5 minutos? O nosso Sim. programa começou pontualmente 17 minutos atrasado. Não, mas eu não vou ficar 17 minutos a mais. Para, não tem como. Ah, quer dizer que tu bateu o relógio ponto na hora errada e tu não vai querer recuperar? Não, tu vai falar sobre um outro assunto. Só tu, vou ficar 5 minutos te ouvindo. Não vou falar mesmo. Vai falar sobre esse assunto aqui. Fala, o que é? Provoca. Não, Ivo Pentes primeiro. Ah, nosso querido patrocinador master. Então, marketing e ou propaganda está no ar com um oferecimento de Ivo Pentes. Porque sua obra não pode. parar. Na Presidente. Ah, tem outra curiosidade, Ah, além meu do Deus. estacionamento. Ah, Não, tá. o Ivo Ah. Pence tem outra curiosidade. Que temos? Ele está na mesma sede. Olha que coisa curiosa, agora que eu lembrei. É uma bobagem, mas sempre vale o registro, porque as empresas mudam e tal. Ele está na mesma sede, na Presidente Roosevelt 849, desde que iniciou em 1956. Tá? Ele nunca se mudou, ele só ampliou. Olha que cara bom e conservador, ele só oferece coisa. Um conservador pode ser, sim, uma coisa muito boa. como é o caso do Ivo Pence. Pode. Sempre teve estoque de todas as bitolas do que ele revende, à pronta entrega, porque sua obra não pode parar, tem estacionamento próprio, na mesma sede, o mesmo dono. Dá pra o entrar mesmo- lá dentro, né, Dá Pinta? pra ir lá dentro com o caminhãozinho. Olha que maravilha, né? Olha, eu acho, incrível. acho pouco provável que exista uma empresa tão eficiente, É verdade. tão capaz, e o serviço deles não é lento, tu sabia? Não. Da Não, Ivo é Pence não rápido e eficaz. O da, Nesse E- caso. o, nosso- o da EO é lento. É Nosso lento, serviço é mas eficaz. porém eficaz. Por isso que começa atrasado o programa. Tá, fala qual é o assunto que eu preciso Não, é uma discorrer. coisa que tem a ver, eu olho e fico preocupado com o mercado publicitário e suas receitas. Tá? O Grupo Paquetá, seguramente, pelo tamanho da mídia que a gente enxergava na rua aqui em Porto Alegre, mas eles veiculavam Brasil, tá? Foi até bem pouco tempo atrás, provavelmente, uma marca, um cliente que era muito interessante para a Competence, tanto como a parte financeira, como a parte... Eles fizeram, nos últimos tempos, as melhores peças para mídia exterior, o produtão estourado, só uma marquinha, muito bom o trabalho de quem vinha fazendo. E eles entraram num processo de recuperação, eles têm uma dívida para resolver de mais de 600 milhões. Eu queria que tu falasse assim, a área de economia, agência de propaganda, os problemas com... Porque a primeira coisa que uma empresa faz, um grupo faz, é o quê? Suspende a verba de propaganda. Eles têm outras coisas que provavelmente são mais importantes, como Lógico. o salário dos funcionários, o não sei o quê, o fornecedor de matéria-prima, etc, etc. Não que a propaganda e o marketing não tenha tanta relevância. Tem, mas eles podem esperar um pouquinho. Tu vê que problema que é para uma agência poderosa como a Competence, de repente, ter esse tipo de problema, uma empresa ter esse tipo de problema, né? É que eu acho que talvez nesse caso, não há, eu não sei, assim, a parte financeira, econômica, não é a minha área. E eu não sei exatamente até que ponto a Competence tem parcela de culpa, né? Não, ela tem parcela de culpa. Eu digo, ela tem dependência financeira. Um grupo que fatura isso, ou que deve isso aqui, seguramente, se tu botar 2% do que era a verba do que tu lê aqui... Não, tá aqui o o faturamento anual da Paquetá é de 1,3 bilhão, né? Bota 1%, meio por cento para propaganda, quanto é que dá? Dá uma baita de uma grana. Isso vai repercutir aonde? Dentro da agência, que vai ter que segurar Tá, mas aí a minha pergunta... Uma conta desse tamanho normalmente tem grupos específicos para atendê-lo. Na criação, no atendimento claro e que tudo. sim, como sempre teve. Quem atende Renner, por exemplo, atende só Renner, né? Não tem isso como. que eu estou dizendo, é boa a sua claro. lembrança. Por exemplo, uma conta, não vou dizer que por problema de recuperação financeira. Imagina uma Renner saindo da Paim e indo para um outro lugar. Que aconteceu, né? Sim, foi pra Escala e depois voltou. Isso mesmo. É a mesma coisa. Mas ficou um bom tempo na Escala, assim, Ficou mais né? de ano, eu acho. Ficou, acho que foram, se não me engano, eu lembro que eu Mas não sei, a na época Renner acho que foram não 5 parou, anos. só saiu de lá e foi dar dinheiro para outra agência. Esse aqui para, né? Tá, mas então, o que eu queria, a questão que eu queria levantar aqui é que, na verdade, não importa, né, se ela para ou se ela troca de agência. A agência perde igual, né? Isso. Nesse caso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte,
tendo a Competence uma relação tão antiga com a Paquetá, tu achas realmente que ela já não sabe que isso aqui podia acontecer? Vinha acompanhando. Então, vinha acompanhando e vinha se prevenindo, provavelmente. Exatamente, uma agência do Pode tamanho da Competence. Pode até não gostar da cor do cabelo do João Sati, mas tu reconhece não a competência importa, dele, mas sem dúvida, e a Competence porque não é o cabelo branco, tu já viu? Acho que foi por causa dessa conta. Eu acho que né, uma agência do tamanho e da relevância da Competence, primeiro, que ela não vai girar em torno de uma conta só. E eles não vão dar notícia de um dia para o outro. Ó, seu João, joga a tua bola. Exatamente. Então não vejo assim como um problema. Claro, não vejo como um problema, não é isso. Mas eu não vejo como... E outra coisa, né? Eu acho que a marca, quando ela entra com processo, enfim, ela admite que há uma dívida e que ela está em processo de recuperação, ela evita uma gestão de crise gigantesca, né? Então, eu acho que essa postura da Paquetá, ela, inclusive, poupa os esforços da Competence, que, claro, como uma agência de propaganda, talvez não seja o caso de atender uma gestão de crise. Mas, ainda assim, eu acho que ficaria muito pior, né, para quem cuida da comunicação da marca, se não fosse algo possivelmente já estabelecido, negociado, bem planejado e estudado, né, todo o seu cenário de endividamento para chegar a essa fase. Márcia, tu acha que esse tipo de problema que é aqui, é num outro lugar, é na empresa, na direção, no mercado, de fornecedores e tal, isso chega a atingir o consumidor? Claro que sim, é menos uma marca que o consumidor tem acesso. Não, mas eles continuam produzindo, né? Eu não li a matéria. Eles continuam produzindo. Se chega ao consumidor, e aí eu estou te perguntando isso para te perguntar outra coisa. Quando houver uma retomada... se tu acha que chega no consumidor no sentido, já está quebrando, não vou comprar mais. É isso? É. Eu acho que não. Eu acho que não. Na verdade, eu acho que depende da marca. Eu acho que no caso da Paquetá... Eu, Márcia, não deixaria. É fundamental para a recuperação deles, continuar produzindo. Lógico. Né? Mas eu acho que não. Aí, como poderia ser o caminho para, quando eles voltarem a anunciar, se reportar isso ou não? É porque eu acho que como eu disse, a nova geração de consumidores, ela é capaz. Se a Paquetá tivesse envolvida, por exemplo, com trabalho escravo, por testes em animais... por, sei lá, alguma coisa, né, uma treta, tipo. Uma treta mais comportamental, eu acho que isso afetaria muito mais, isso chega muito mais no consumidor que se nega a consumir os seus produtos em função dessa postura, do que necessariamente, não, ela está quebrando, então eu não quero mais, não é boa o suficiente para mim. Então, eles não precisam se reportar isso, voltam a anunciar normalmente como se nada tivesse acontecido. Porque as marcas, eu acho que sim. Elas saem da mídia, às vezes, por essa ou aquela questão, né? Eu acho que sim. Eu acho que gerente de marketing da Paquetá, eu não faria alusão a esse processo, não. Porque se eles não vão parar de fabricar, né, eles vão parar de produzir, para o consumidor final pouco importa, né? Qual é a cifra de dívida. De outra forma. Ok, e outra, né, eles não estão pedindo, pelo que eu entendi aqui, muito rapidamente, eles não estão pedindo falência, né? Não. Eles estão pedindo recuperação. E este é o cenário econômico do país, como um todo, né? Quer dizer que nós da EO, com meia dúzia de títulos protestados... Isso tá tudo de boa, sem pagar ISSQN, sem ter alvará. Não, o ISSQN está pagando. Tá pago já? Então tá. E o alvará também está encaminhado. É culpa do contador, não, né? Faz 5 meses que é culpa do contador. Falta um papel dos bombeiros. Do PPCI, será? Isso. Entendi. Tá. Vem cá, me diz uma coisa, Márcia. Uma outra notícia que tu colocaste aqui, se a gente quiser participar da licitação. É possível? É possível. Legal. Com certeza é possível. Para quem não sabe, então, aos nossos ouvintes, a Prefeitura de Porto Alegre, por uma orientação da PGM, na Procuradoria-Geral do município, cancelou a fase técnica, de julgamento técnico da licitação, que vai contratar 2 agências de propaganda para dividir uma verba de 39 milhões de reais por 12 meses. Agora, cancelada então essa fase, a Prefeitura, acho que foi na última semana... Zero?
Não é exatamente do zero. Mas eu que não estava na outra... Pode entrar. Só que eu tenho que apresentar os documentos. Todos os documentos, isso. Para aqueles que já entregaram os envelopes de capacidade de atendimento, toda essa... Só fica na parte técnica. Foca só na parte técnica, exato. Então os prazos vão ser diferentes. 23 de setembro é o prazo de apresentar os envelopes de propostas técnicas para todo mundo. Tá, mas tem um tempo antes. Eu confesso que eu ainda não li o edital. Assim, o edital é uma coisa bem grande, bem técnica, né? Mas eu não tenho certeza dessas datas. Não sei te dizer. O documento também não é uma questão complicada. Mais complicado é de fazer a parte técnica Sem mesmo. dúvida, até porque tu trabalha de graça por vários dias, meses. Então, envolve muita gente. Mas então, para que a nossa audiência saiba, agora, então, semana passada, a Prefeitura divulgou um novo briefing, né? Então, alterou o seu edital e agora toda e qualquer agência interessada em participar do certame está convidada e não é convidada, né, mas está disponível para a participação delas. Então tá, antes de encerrar o programa, só mais 2 frasezinhas sobre o assunto da Paquetá. Seria tribom, né, se o João Satti viesse aqui conversar conosco para falar sobre Paquetá, aliás, sobre Panvel, sobre não já sei está o quê, alinhavado, né, até onde eu sei, como é que é. Ele está em trânsito de viagem e tal, porque é uma empresa grande, importante, né, então... Mas ele se dispôs no contato que eu fiz, desde que a gente consiga ajeitar. Então vamos lá, de novo, alô, seu João Satti, estamos te esperando no microfone da Rádio Web ou a primeira rádio do Brasil. Inclusive para que o João se sinta bem motivado, né? Nós precisamos da tua presença aqui, João, porque nós temos absoluta certeza que a audiência da rádio vai fazer assim, com o teu depoimento assim como aqui. Tem pessoas que só nos escutam e não nos veem, Pintaúde. Assim como, vai fazer assim. Para cima. Vai subir, vai aumentar, vai crescer. Nós vamos sair de X mil ouvintes. Para 3x mil. Para 3x mil. João, por favor, né? Tu diz que é meu amigo e tal, que tu apoia iniciativas, empreendedorismo e tal. Então nós estamos te aguardando aqui na EO. O microfone da Rádio EO está à disposição. Era isso, companheiros de microfone? Tem mais um monte de assunto. Vamos ver se no próximo programa tu não te atrasa e a gente consiga cumprir a pauta. A partir de quinta-feira retomamos os nossos convidados ilustres. Isso. Então, este foi mais um Marketing e ou Propaganda. Fiquem agora com o... Porque sua obra não pode... Porque sua obra não pode parar. Ai, meu Deus, ele vai me matar. Ou 442. Com Jefferson. Não é? É 442. 442, sim. Só fazer as contas, né? 352 ou 442. Dá 10 jogadores. Muito bem na linha. Então fiquem agora com o senhor Jefferson Couto. Este foi... eu já falei essa parte, né? Quinta-feira estamos de volta. Tchau, tchau.